Pois ainda 10 de setembro, mais ou menos 8h30 da noite. E a vida é simples, né? O Fux absolveu o Bolsonaro e condenou o Cid. Não é mentira, gente. Isso é a prova de que erudição, blá blá blazeira, isso não resolve nada. Tem coisas que o senso comum classifica como ridículo. Pode ser tu, professor, doutor, qualquer coisa na vida. Tem coisas que são ridículas. Porque o ridículo da parada é a condenação do Cid e a absolvição do Bolsonaro. Vamos supor que ele tivesse absolvido o Cid, absolvido o Bolsonaro, tá bem, posso discordar completamente da posição dele, né? Que eu que sou da área, né? Estou escutando aquele negócio, premissas teóricas, Nelson Hungria. Estamos falando de doutrina de 70 anos atrás, né? Porque os black blocs não foram condenados. Não foram condenados. Porque os black blocs não queriam a abolição do Estado. Quem é que conteve os black blocs? O Estado. O Estado foi lá com a polícia, condenou os caras, conteve os caras, bababá. Responderam, não, naquela circunstância, não eram culpados mesmos, né? A turma do Bozo, ela queria outra coisa, né? Era terminar com o Estado de Direito, né? Colocar uma junta militar e vamos que vamos, né? O cara consegue fazer tudo isso, mas aí tudo bem, estamos no mundo. Ai, ai. E o Fux, o mais importante de tudo, é que ele abriu uma grande divergência no Supremo Tribunal Federal, né? Você sabe com qual ministro o Fux abriu divergência? Com o Fux. Vocês querem comprovar isso? Quem tiver esse saco, vejam os votos do Fux na Lava Jato, vejam os votos do Fux relativamente àqueles que foram condenados no 8 de janeiro. Vejam o primeiro voto, a primeira condenação no 8 de janeiro, e vejam a posição do Fux. Então, assim, ó, ele teve um ataque de garantismo, mais ou menos que nem os soluços do Bolsonaro, né? Depois de amanhã ele já volta a ser o que sempre foi. Não é à toa que o Dallagnol, numa ligação para o Moro, diz: "In Fux we trust". Até para cafezinho ele me convidou e tal. Então veja, o ridículo ele não tem limites, por mais escolado que pareça ser. E o ridículo está nisso. Mais ou menos como esses dias eu comentava aqui com vocês, né? Da pessoa que chega na casa e está lá o outro cônjuge traindo. O cara enlouquece ou a cara enlouquece. Pega o sofá e joga pela janela. O cara fez. Ele condenou o Cid, o ajudante de ordens, mas o que dá as ordens foi absolvido. É mole. Qual é a escola que tu precisa? Diz para mim. Qual é o mestrado, doutorado, concurso público, para achar que isso é uma vergonha completa? Mas ele deu uma contribuição enorme para o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E já fiz isso num outro post. Ele mostra que as instituições brasileiras funcionam, que o judiciário brasileiro é livre. Em 8 horas de voto, ele disse o que queria, como bem queria, com os fundamentos que escolheu, com a legalidade que sustentava a capacidade dele dizer o que disse, concorde eu ou não. E ele terminou a votação, provavelmente ele vai para casa, vai dizer para a esposa que ele se ouve muito bem, que ele matou a pau, e vai dormir em casa, não vai para cadeia. Esse é o Brasil democrático. Esse é o Brasil que os Bananinha e os Trump da vida dizem ser uma ditadura, eles chamam de regime. Então, neste aspecto, Fux contribuiu para botar uma pá de
qualquer coisa escolham aí, em cima da farsa. Nisso ele contribuiu. O Poder Judiciário brasileiro é independente, por mais que os caras façam bobagens, por mais que queiram se expor ao ridículo, como é o caso desse Fux. Ele chegou a dizer hoje: como é que um julgamento desse correu tão rápido, se no julgamento que eu participei lá no Mensalão durou 5 anos? Sim, primeira vez na história que alguém está se jactando por ter levado 5 anos para julgar uma ação. O que dirá das outras que andam por aí, que tem 10 anos. Eu tenho uma que faz 5 anos que eu tenho um trânsito julgado, não consigo executar. Mas isso é a cara do Fux. O Fux é aquele que deu aquela liminar do auxílio moradia. Deu uma liminar e sentou nela 4 anos. E o Brasil pagou quase 5 bilhões de reais pela decisão liminar do Fux. Desculpe, julgar rapidamente não quer dizer julgar fora das regras. Mas isso ele disse ali, ele assumiu. Por que ele disse isso? Porque ele pode dizer isso. Ele tem o direito de dizer isso. Ele estava no lugar para dizer isso. Quando a Dilma Rousseff, não estou errando aqui o nome, quando a Dilma Rousseff indicou o Fux para a Suprema Corte, ele adquiriu as prerrogativas todas de integrar a mais alta Corte de Justiça do Brasil. Bom, se vai dizer bobagem, se vai fazer bobagem, existe o processo, o direito, o contraditório, o colegiado para examinar aquilo que está posto. Isso só acontece aonde? Num país onde as instituições funcionam e todos sabem o que todos fazem. Ao contrário dos Estados Unidos, que a Suprema Corte esses dias disse que se pode prender gente por conta da cor da pele ou do sotaque e não escreveu meia linha dando os motivos. Simplesmente diz, pode. E ficou aí, agora vão julgar em novembro. E até lá, por quê? Quais os fundamentos jurídicos? Quais as autorizações constitucionais? Nos Estados Unidos isso não existe. Mas aqui está lá o cara. Ele ficou 8 horas votando mais. Sendo transmitido para o mundo. Então, nesse aspecto, Fux enterra a farsa. Por mais que eu entenda que ele juridicamente é uma farsa, eu tenho essa compreensão, mas aí é de quem está no mundo do direito. E o Brasil é tão democrático, que por aqui, decisão judicial se critica, sim. Ninguém é obrigado a gostar do que o Alexandre de Moraes decide, do que o André Mendonça decide, do que o Nunes Marques decide, do que o Dino, do que o Fux, Barroso, quem é que criou esse rolo todo sobre foro privilegiado? Tem nome e sobrenome, Barroso. Aqui nós somos um país democrático, a gente pode dizer as coisas publicamente. Quem não pode fazer é tentar dar um golpe de Estado, porque aí pode vir um ministro do Supremo e dizer assim, não, o ajudante de ordens é o culpado. E aquele que deu as ordens está absolvido. É muito engraçado. Chega a ser engraçado, não fosse trágico. Um cara com 30 anos de magistratura. Ele é magistrado de carreira, tá? E a Dilma bancou ele, parece que o Zé Dirceu ajudou. Tá aí nos jornais para quem quiser ver. Mas não é por isso que ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez porque ele é o que ele é. Mas isso é outra discussão. O que importa é assim, ó. Quando der o rolo e vocês entrarem em casa e o rolo estiver comendo no sofá da sala, joga o sofá da sala pela janela. Condena o bagrinho. E libera o chefão. Este é Luiz Nunes Fux. Mas isso é uma opinião. Tá aí para quem quiser ver. Não precisa ser doutor, não precisa ser escolado. Basta ter vontade de ver aquilo que está na tua frente. É simples assim. Ele condenou o ajudante de ordens e absolveu o chefe, o que deu as ordens. É mole? Não. É verdade. Vamos nessa.